Abertura e convite quântico. Ao iniciar esta jornada, convido você a silenciar por dentro, como quem abre uma janela para o infinito. Há uma música que toca no coração do universo, e mesmo que os ouvidos comuns não a percebam, a alma sempre reconhece. Cada átomo vibra, cada estrela pulsa, cada pensamento ecoa como parte de uma grande sinfonia invisível. É neste espaço de contemplação que nos encontramos agora, entre o silêncio da mente e o chamado eterno da consciência. Antes de irmos mais fundo, permita-me trazer algo essencial. Se este conteúdo toca você de alguma forma, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Isso não é apenas um gesto digital. Na linguagem da física quântica e da metafísica, cada ação consciente cria um campo de expansão. O simples ato de clicar é como lançar uma pedra num lago. Ondas se formam, ressoam, alcançam outros. Seu gesto abre caminhos para que este conhecimento chegue a mais corações. Ao inscrever-se, você não apenas recebe futuros conteúdos, mas também participa ativamente de uma rede vibracional que transborda sentido. Imagine centenas, milhares de consciências conectadas por um mesmo fio de aprendizado e despertar. Este é o poder da cocriação. Você não está apenas absorvendo uma mensagem, mas ativando um elo em uma corrente que transforma o coletivo. Sua presença aqui é parte desta mudança. Neste espaço, seremos como viajantes de um mesmo navio que cruza oceanos de mistério. Cada bloco desta narrativa será como uma ilha revelada ao amanhecer, primeiro distante, quase envolta em neblina, mas que aos poucos mostra sua beleza e propósito. Nosso caminho não é apenas científico, nem apenas espiritual. É a ponte entre ambos, onde razão e intuição se dão as mãos. Hoje, falaremos sobre a música oculta do universo. Uma canção que vibra em cordas invisíveis, sustentando tanto as galáxias quanto os pensamentos que você abriga agora. A física chama isso de vibração fundamental, a metafísica reconhece como o sopro da criação. O que parece distante é, na verdade, íntimo. Porque cada nota que vibra nas estrelas encontra eco dentro de você. E assim, com essa consciência, caminharemos juntos. Se permita sentir, mais do que compreender. Imagine que cada palavra não é apenas som, mas partícula, onda, energia que toca seu campo invisível. Ao ouvir, você já se transforma. E ao transformar-se, o universo também muda. Porque, afinal, você não está separado dele. Você é a expressão viva dessa música cósmica que nunca deixou de tocar. A busca humana pelo sentido do cosmos. Desde os primeiros instantes da humanidade, o céu estrelado foi mais do que cenário, foi espelho e enigma. O fogo das fogueiras refletia nos olhos curiosos que buscavam respostas na imensidão, e ali nasciam perguntas que atravessariam séculos. De onde viemos? Para onde vamos? O que sustenta tudo isso? A cada geração, a busca pelo sentido do cosmos se renovou, e em cada olhar voltado para o alto residia a mesma centelha de mistério que ainda nos acompanha. Os filósofos da antiguidade chamaram de essência, substância ou logos aquilo que costura a realidade. Os poetas deram nomes míticos às estrelas, transformando constelações em narrativas vivas. Os cientistas, ao longo dos séculos, construíram pontes matemáticas e experimentos que descortinaram camadas do universo. Mas todos, sem exceção, partilharam a mesma inquietação. A realidade não pode ser apenas acaso, ela parece dançar ao som de uma ordem invisível. E nessa dança, percebemos que a busca não foi apenas pelo universo lá fora, mas também pelo universo dentro de nós. A cada descoberta no macrocosmo, surgia um reflexo no microcosmo da consciência. Quando Galileu apontou sua luneta para o céu, abriu-se também uma janela interna. Quando Newton falou de forças e quedas, ele estava descrevendo não só maçãs e planetas, mas também os ciclos invisíveis da própria vida humana. O que é fascinante é notar que cada avanço da ciência nasceu de uma pergunta quase metafísica. Por que a luz existe? O que é o tempo? Será o espaço infinito? Essas indagações, mais do que fórmulas, foram atos de coragem da consciência. Perguntar é um gesto criador. Ao fazer uma pergunta, você gera um espaço vazio no qual o universo precisa responder. Por isso, toda busca cósmica é, ao mesmo tempo, uma busca pela alma. Talvez você já tenha sentido isso em momentos de silêncio. Aquelas noites em que, olhando o céu, a mente parece se dissolver, e surge um sentimento inexplicável de pertencimento. Não é apenas contemplação, é ressonância.
É como se algo dentro de você sussurrasse que nunca esteve separado das estrelas. Essa experiência, comum e ao mesmo tempo extraordinária, é a raiz da filosofia, da espiritualidade e da própria física moderna. Hoje, quando falamos em física quântica ou em metafísica, não estamos inaugurando algo novo, mas dando novos nomes a um desejo ancestral. A busca pelo sentido do cosmos é, na verdade, a busca por nós mesmos. Quando olhamos para fora, descobrimos que estamos olhando para dentro. E talvez este seja o maior segredo. A resposta que procuramos entre galáxias e átomos é a mesma que pulsa em nosso coração, esperando ser ouvida. O diálogo entre a metafísica e a física. Durante muito tempo, acreditou-se que a ciência e a metafísica caminhavam em direções opostas, uma presa ao rigor dos números e experimentos, outra entregue à intuição e ao invisível. Mas, quando olhamos mais de perto, percebemos que ambas bebem da mesma fonte, a necessidade humana de compreender a realidade em sua totalidade. A ciência pergunta como, e a metafísica pergunta por quê. E juntas, oferecem um mapa mais completo do mistério. A física moderna, especialmente a quântica, mostrou que a realidade não é feita de blocos rígidos, mas de campos vibrantes, instáveis, que só se tornam algo quando observados. A metafísica sempre sustentou que a consciência é parte estruturante do mundo, e hoje a ciência se aproxima perigosamente dessa mesma conclusão. A fronteira que parecia separar ambos os campos começa a dissolver-se, revelando que um pode ser a chave para o outro. Imagine, por exemplo, o simples ato de observar uma partícula em um experimento quântico. A matemática demonstra que a partícula existe em múltiplas possibilidades, mas só se manifesta de forma definida quando alguém a observa. Isso ecoa a visão metafísica de que a consciência molda a realidade. Ao traduzirmos isso para a vida prática, podemos refletir: o que você escolhe observar em si mesmo todos os dias? Aquilo que foca sua atenção ganha forma. Esse diálogo entre ciência e metafísica também se expressa em metáforas poderosas. A física fala de colapso da função de onda, a metafísica, de manifestação do pensamento. A física mede energia em joules, a metafísica percebe energia em vibração e frequência. O que para o físico é fórmula, para o buscador é experiência direta. É como duas linguagens diferentes descrevendo o mesmo fenômeno invisível. Se observarmos a história, veremos que muitas descobertas científicas nasceram de intuições quase metafísicas. Einstein, ao imaginar-se viajando sobre um feixe de luz, não estava fazendo cálculos, mas explorando um sonho mental. Newton, ao pensar sobre a maçã que cai, perguntava-se sobre as forças que regem tanto o fruto quanto a lua. A intuição precedeu a equação, e a equação apenas traduziu em símbolos aquilo que já era pressentido pelo espírito. Assim, podemos afirmar que a física e a metafísica não são rivais, mas parceiras de dança. Uma fornece o rigor, a outra o significado. Uma calcula, a outra inspira. Quando unidas, revelam que o universo não é apenas um mecanismo cego, nem apenas uma projeção subjetiva, mas uma obra viva que responde ao olhar humano. Ao entender isso, você percebe que sua vida não está separada dessa dança. Você é dançarino e música ao mesmo tempo. A dança da luz e da matéria. A luz sempre exerceu fascínio sobre a humanidade. Ela é ao mesmo tempo intangível e presente, misteriosa e indispensável. A física nos ensina que a luz pode ser entendida como onda e partícula, revelando sua natureza paradoxal. Já a metafísica nos lembra que a luz é símbolo do espírito, da clareza e da consciência. Quando unimos essas visões, descobrimos que a luz é tanto mensageira do cosmos quanto reflexo daquilo que brilha em nós. Matéria e luz dançam uma coreografia secreta. A matéria absorve, reflete, curva e transforma a luz. A luz, por sua vez, revela a existência da matéria, dá forma às cores e desenha os contornos do mundo. Esse jogo lembra-nos de que a realidade nunca é estática, mas resultado de interações constantes. Assim também em nossa vida, somos moldados pelo que absorvemos e refletimos. O que deixamos entrar em nosso campo interior define o que manifestamos. Na física quântica, a luz desafia fronteiras. No experimento da dupla fenda, ela se comporta como onda quando não é observada, e como partícula quando alguém a observa. Esse simples detalhe desafia o senso comum e nos convida a pensar: se a luz responde à nossa observação, quanto mais a vida responderá à forma como a encaramos. Cada olhar, cada interpretação,
é um ato criador que redesenha nossa experiência. Do ponto de vista metafísico, a luz é a primeira manifestação do verbo criador. Haja luz é mais do que uma frase simbólica, é a expressão da ordem que emerge do caos. A luz inaugura a realidade, conecta mundos, revela o invisível. Quando pensamos em momentos de clareza, dizemos que a luz acendeu dentro de nós. Não é coincidência, a linguagem traduz o mesmo princípio cósmico. Clareza interior e luz exterior são faces de uma mesma realidade. Um exemplo prático: pense em como sua vida muda quando você ilumina uma situação difícil com consciência. Um conflito, por exemplo, pode parecer insuperável quando visto apenas da escuridão do julgamento. Mas quando você lança a luz da empatia, a forma se altera. As arestas se suavizam, novas soluções aparecem. Assim como a luz revela contornos ocultos, a consciência revela caminhos antes invisíveis. A física e a vida se encontram neste ponto. Portanto, ao falar da dança entre luz e matéria, não estamos apenas descrevendo fenômenos naturais, mas também refletindo sobre nós mesmos. Somos matéria que brilha, consciência que se curva e reflete, seres que absorvem e emanam. O mesmo paradoxo da luz, ora onda, ora partícula, também vive em nós. Ora somos sólidos e densos, ora sutis e fluidos. Reconhecer isso é dar um passo em direção à harmonia que sustenta o cosmos. O silêncio do vazio e a energia invisível. Quando ouvimos a palavra vazio, quase sempre pensamos em ausência, em nada. Porém, a física moderna nos mostra que o vazio não é um deserto inerte, mas um campo pulsante. O chamado vácuo quântico está repleto de energia latente, partículas que surgem e desaparecem em frações de segundo. É um silêncio grávido de possibilidades, onde tudo que existe hoje já esteve um dia apenas como potencial invisível. A metafísica sempre intuiu essa verdade ao falar do vazio como matriz criadora. Para os antigos sábios, o nada não era inexistência, mas um ventre fértil, de onde todas as formas poderiam nascer. O silêncio do vazio era visto como sagrado, pois nele repousava a fonte da criação. O que a ciência hoje mede como energia escura ou campos quânticos, a filosofia espiritual já descrevia como o sopro eterno que sustenta o ser. Essa energia invisível, embora não possamos tocá-la diretamente, governa a maior parte do universo. A física estima que cerca de 95% de tudo o que existe seja matéria escura e energia escura, ambas invisíveis aos nossos olhos. O que chamamos de realidade concreta é apenas uma pequena fração. Essa proporção nos ensina algo profundo: o invisível não só existe, como sustenta o visível. Assim também em nós, o que é interno, silencioso e sutil, governa mais do que aparenta. Um exemplo prático: pense em um momento em que você tomou uma decisão importante. Muitas vezes, a clareza não surgiu de dados externos, mas de um silêncio interior, de uma intuição que se ergueu como um sussurro. Essa força, invisível e impalpável, moldou um caminho concreto em sua vida. Da mesma forma, a energia do vazio molda as galáxias, sustenta estrelas e dirige a dança dos átomos. O invisível é a raiz do que vemos. É curioso perceber que tanto a física quanto a espiritualidade nos convidam a valorizar o que não pode ser imediatamente medido. A ciência reconhece que a maior parte do cosmos ainda é mistério. A metafísica afirma que a vida só encontra sentido ao abraçar esse mistério. Assim, o vazio não é ausência, mas convite. Um chamado para aceitar que nem tudo precisa ser visto para ser real, nem tudo precisa ser explicado para ser verdadeiro. Ao reconhecer o poder do invisível, aprendemos a cultivar confiança. Confiança na vida, confiança no fluxo, confiança de que há forças maiores sustentando nossos passos. O vazio deixa de ser ameaça e se torna colo. A ausência se transforma em promessa. E o silêncio, em vez de assustar, se revela como música que ainda não começou, mas que já vibra no fundo do coração do universo, esperando pelo instante certo de se manifestar. A metáfora da música: cordas, vibração e consciência. A física das cordas nos traz uma imagem que ressoa profundamente com a metafísica: o universo como música. Em vez de blocos rígidos de matéria, as cordas vibram em diferentes frequências, criando tudo o que existe. Assim como um violino pode produzir notas distintas a partir de uma mesma corda, o cosmos produz partículas, forças e formas a partir de vibrações primordiais.
O que somos, em essência, é música invisível ressoando no espaço-tempo. A metafísica há milênios já falava dessa melodia cósmica. Nos Vedas, dizia-se que o universo nasceu de um som primordial, o Om, vibração que sustentaria todas as coisas. Em tradições místicas do Ocidente, também se acreditava que Deus cantou o mundo à existência. Essa intuição, agora refletida em hipóteses científicas, nos mostra que não há separação entre ciência e espírito. Ambos escutam, cada qual à sua maneira, a mesma orquestra universal. Ao pensarmos em termos de vibração, a vida se torna mais compreensível. Tudo vibra, uma flor que se abre, o coração que pulsa, a palavra que pronunciamos. Até mesmo nossos pensamentos carregam frequência. Quando sentimos medo ou raiva, vibramos em tons densos. Quando cultivamos amor ou gratidão, elevamos a frequência. A ciência mede vibrações em hertz, a espiritualidade percebe vibrações em estados de consciência. Ambas descrevem a mesma realidade, por linguagens diferentes. Na prática, essa metáfora pode transformar nosso cotidiano. Ao acordar, você pode escolher afinar-se como um instrumento. Respirar fundo, agradecer, ajustar sua intenção para o dia. É como escolher a nota que tocará sua vida naquele instante. E como em uma orquestra, sua vibração não afeta apenas você, mas também o campo ao redor. Pessoas próximas captam essa frequência, ambientes são transformados, e até situações parecem responder de forma diferente. Imagine um concerto em que cada músico toca sua parte em desarmonia. O som se torna caos, difícil de ouvir, mas quando todos se alinham, a música ganha beleza e força. Assim também acontece com a humanidade. Quando cada um vibra em frequências desalinhadas, criamos ruídos sociais, conflitos e desequilíbrios. Mas se aprendermos a afinar nossa consciência com o amor, a compaixão e a sabedoria, seremos como instrumentos que juntos revelam a harmonia maior do universo. Essa metáfora nos convida a perceber que não somos espectadores passivos, mas músicos ativos dessa sinfonia cósmica. Seu estado interior não é irrelevante, ele altera o tom da música que o universo ouve de você. Afinar-se com o que é belo, verdadeiro e justo é participar conscientemente da criação. Você é corda e melodia, nota e intérprete. E cada escolha sua se transforma em som que ecoa na eternidade. O campo unificado e o eco da mente humana. A física moderna busca há décadas uma teoria do campo unificado, uma equação que reúna todas as forças fundamentais da natureza em um mesmo corpo de leis. A metafísica, por sua vez, sempre falou da unidade invisível que conecta tudo o que existe. Quando olhamos de perto, percebemos que ambos falam da mesma essência, um campo único, indivisível, que pulsa por trás de cada átomo e de cada pensamento humano. Esse campo unificado não é apenas um conceito teórico, mas uma experiência que podemos sentir. Há momentos em que a separação parece desaparecer. Quando olhamos nos olhos de alguém e sentimos como se estivéssemos diante de nós mesmos, ou quando uma coincidência inexplicável nos mostra que a vida tem uma ordem sutil. O que a ciência chama de entrelaçamento quântico, a metafísica reconhece como sincronicidade. Quando duas partículas permanecem conectadas mesmo a distâncias cósmicas, é como se o universo inteiro estivesse dizendo: a separação é apenas aparência. Assim também funciona com nossos pensamentos e emoções. O que emitimos em consciência reverbera em campos muito além de nossa percepção. Uma palavra dita com amor pode viajar, transformar um coração distante, modificar um destino. O eco da mente humana não conhece fronteiras. Na prática, isso significa que nunca estamos isolados. Cada escolha mental, cada intenção, já é um diálogo silencioso com o campo que nos envolve. Por isso, cultivar estados elevados de consciência é mais do que autocuidado, é serviço ao coletivo. Ao harmonizar seu campo interior, você contribui para a harmonia maior do mundo. Como um instrumento que se afina, sua vibração ajuda a afinar a sinfonia da humanidade. Pense, por exemplo, no efeito de uma meditação coletiva. Pesquisas científicas mostram que quando grupos se reúnem em intenção focada, índices de violência e caos social diminuem em determinadas regiões. O campo responde. Isso revela algo profundo. A mente humana não é apenas receptora, mas também transmissora, e quando várias consciências se unem, a ressonância ganha potência capaz de moldar a realidade externa. Assim, compreender o campo unificado é também compreender nossa responsabilidade.
Não somos apenas espectadores de forças cósmicas, somos coautores. Cada pensamento é uma pedra lançada no lago do universo, e suas ondas nunca deixam de se expandir. Reconhecer esse poder não deve gerar medo, mas consciência. Porque, ao saber que fazemos parte desse campo, podemos escolher vibrar de forma a contribuir com a harmonia maior que sustenta toda a criação. Aplicações práticas. Como vibrar em sintonia. Saber que o universo vibra é inspirador, mas é na prática que esse conhecimento se transforma em sabedoria. Vibrar em sintonia não significa viver sem dificuldades, mas aprender a alinhar a consciência mesmo em meio ao caos. Assim como um músico afina seu instrumento antes do concerto, também nós precisamos afinar diariamente nossa mente e nosso coração, para que a melodia que emitimos não seja ruído, mas harmonia. Uma das formas mais simples de alinhar sua vibração é a respiração consciente. Inspirar profundamente, manter o ar por alguns instantes e expirar lentamente cria um ritmo que acalma o corpo e abre espaço para a clareza interior. Ao praticar por alguns minutos, você perceberá que a mente se aquieta e o coração ganha outro compasso. Essa prática simples pode ser feita antes de uma decisão importante, ao despertar ou antes de dormir. Outra forma poderosa é a gratidão ativa. Não apenas pensar, mas expressar gratidão com palavras ou gestos concretos. Ao agradecer por algo simples, um copo de água, o sorriso de alguém, o silêncio de uma manhã, você muda a frequência do seu campo. A gratidão não é apenas sentimento. É uma chave vibracional que abre portas invisíveis, criando uma atmosfera favorável ao florescimento de novas experiências. O som também é um aliado direto para elevar a vibração. Ouvir músicas que tocam a alma, entoar mantras ou até repetir frases de poder pode transformar o ambiente interior. O universo é música, e ao trazer sons conscientes para sua rotina, você sintoniza-se com essa orquestra cósmica. Experimente entoar uma palavra simples, como paz ou amor, em silêncio ou em voz alta, repetidas vezes. Você perceberá o campo ao seu redor se transformar. A prática da observação é igualmente essencial. Aquilo que você escolhe observar ganha força em sua vida. Se foca no medo, ele cresce. Se foca na confiança, ela se expande. Isso é física e metafísica ao mesmo tempo. O colapso da onda quântica nos mostra que a realidade depende do olhar. Por isso, ao invés de gastar energia em pensamentos repetitivos e densos, escolha observar a beleza, a esperança e os sinais sutis que a vida oferece diariamente. E, por fim, lembre-se de que vibrar em sintonia não é esforço solitário. Assim como instrumentos afinados se influenciam mutuamente em uma orquestra, estar em contato com pessoas, ambientes e conteúdos que elevam sua frequência faz toda a diferença. O simples ato de compartilhar um momento de silêncio com alguém, ou de assistir a uma mensagem que inspira, já coloca você em ressonância com frequências mais altas. Escolher seus ambientes é escolher sua música. A ética do despertar. Usar o conhecimento com propósito. Ao longo desta jornada, percebemos que compreender o universo é também compreender nossa própria essência. Mas todo conhecimento carrega consigo uma responsabilidade. Se a consciência é capaz de moldar a realidade, então cada pensamento, cada emoção e cada gesto se tornam sementes lançadas no campo infinito. A ética do despertar é reconhecer que não podemos plantar qualquer coisa sem assumir os frutos que dela nascerão. A física mostra que nada se perde, tudo se transforma. A energia emitida permanece, ressoando em ondas que se expandem. Do mesmo modo, a metafísica afirma que cada intenção deixa uma marca no tecido da existência. Isso nos convida a refletir: o que temos deixado no mundo? Palavras que curam ou ferem? Ações que constroem ou destroem? O despertar não é apenas abrir os olhos para a verdade, mas aprender a caminhar nela com coerência e compaixão. Usar esse conhecimento com propósito significa assumir o papel de co-criador consciente. Não se trata de manipular a realidade para vantagens pessoais, mas de alinhar-se com a harmonia maior. Quando escolhemos vibrar em amor, não é apenas um estado interno, é uma decisão que influencia relacionamentos, ambientes e até mesmo eventos coletivos. O propósito, então, é servir como canal daquilo que sustenta a vida em sua plenitude. Um exemplo prático: pense em situações de conflito. A reação instintiva pode ser devolver agressividade, criar ruído e expandir o caos. Mas, ao lembrar que cada vibração ecoa,
você pode escolher responder com calma e clareza. Essa escolha não só modifica a situação, como também reverbera em níveis invisíveis. Essa é a ética vibracional, compreender que cada gesto é uma nota que entra na música do universo, e que podemos escolher o tom que deixamos. O despertar verdadeiro não acontece no isolamento da teoria, mas no chão da vida cotidiana. É no modo como tratamos quem cruza nosso caminho, na forma como lidamos com desafios, e até na maneira como falamos conosco mesmos. A ética do despertar nos lembra que não basta saber que tudo é energia. Precisamos viver como se cada instante fosse uma oportunidade de emanar a frequência mais elevada possível. E aqui está a síntese. Conhecimento sem ética pode gerar desequilíbrio, mas conhecimento aliado ao amor se torna fonte de cura. Somos portadores de uma centelha que pode iluminar ou apagar. O convite da vida é claro: ao despertar, não caminhe apenas por si mesmo, mas como farol que ajuda outros a encontrarem seu caminho. A grandeza não está em acumular poder, mas em compartilhar luz. Esse é o verdadeiro propósito do despertar. Encerramento e convite final. Chegamos ao fim desta jornada, mas como em toda verdadeira travessia, o fim é apenas um portal para novos começos. A música do universo não se encerra aqui, ela continua vibrando dentro de você, aguardando sua escuta atenta. O que partilhamos não foi apenas conhecimento, mas um chamado à consciência. Um convite para reconhecer que a vida não é apenas cenário, mas diálogo entre você e o cosmos. Ao longo dos blocos, vimos que luz e matéria dançam, que o vazio é cheio de energia, que as cordas vibram em frequências invisíveis, e que a consciência é parte ativa da criação. Cada metáfora, cada exemplo, foi como um fio tecido nessa tapeçaria. Agora, a pergunta que fica é: como você deseja usar esse saber? A vida não exige respostas definitivas, mas pede posturas diárias, pequenos gestos que transformam a existência em caminho de despertar. Se este conteúdo tocou você, lembre-se do gesto simples que pode expandir essa corrente. Curta este vídeo e inscreva-se no canal. Essa não é apenas uma forma de apoiar o trabalho, mas de participar conscientemente dessa rede vibracional. Cada ação sua é uma frequência que se soma. Cada clique é como uma nota que ecoa em sincronia com milhares de outras consciências que caminham em busca da mesma luz. Compartilhe também este conteúdo com aqueles que você sente que precisam de um sopro de esperança ou clareza. Pense nisso como um ato de serviço quântico. Aquilo que ressoa em você pode ser a centelha que desperta outra pessoa. Assim como um instrumento inspira os demais em uma orquestra, sua escolha de compartilhar pode ampliar a harmonia coletiva, tocando corações que talvez nunca chegassem até aqui sozinhos. Que cada palavra semeada aqui se torne experiência em sua vida. Que o silêncio do vazio lhe dê coragem para confiar, que a dança da luz lhe traga clareza, que a metáfora da música o inspire a afinar sua consciência diariamente. Não se trata de teoria distante, mas de prática viva. A cada respiração, você já tem a chance de vibrar em sintonia com a ordem maior. Essa é a verdadeira alquimia. Transformar o ordinário em extraordinário pela consciência presente. E assim, encerramos este encontro. Mas leve consigo a certeza de que você nunca caminha sozinho. Há uma sinfonia invisível sustentando sua existência, e você é parte dela. Continue explorando, continue expandindo, continue vibrando. Nos próximos vídeos, aprofundaremos ainda mais essa jornada. Até lá, que sua vida seja música, que sua presença seja luz, e que sua consciência seja o eco vivo da harmonia que sustenta todo o universo. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.